Bem, pessoal, então hoje é terapia por pressão negativa. Nós vamos falar um pouquinho sobre o histórico da pressão negativa. Nós vamos ter três siglas principais nessa aula, essa NPWT, a NPWTI e a CINPT. A primeira é pressão negativa, a segunda é a pressão negativa por instilação e a terceira é a pressão negativa para curativos primários, né? São as siglas usadas no mundo todo. Eu resolvi usar essas siglas para vocês se acostumarem aí, porque vão ler muito a respeito disso. Então, a pressão negativa também com medicina baseada em evidências, o tratamento em si, e a gente vai começar a discutir as variáveis no tratamento da pressão negativa, é a configuração do tratamento, né? Não é só implantar o curativo, tem toda uma configuração. Isso precisa ser desenvolvido aí para a gente ter uma técnica adequada. Então, sobre o histórico, só para ter uma ideia, ela foi um método estabelecido de tratamento para feridas em uso clínico de rotina desde a década de 90, então já tem aí quase 30 anos. De forma bem simples, é a aplicação de uma pressão, geralmente de menos 75 a menos 125 milímetros de mercúrio, sobre uma espuma que foi colocada dentro de uma ferida. A selagem da ferida, então, é feito uso de um adesivo hermético, e esse evita a entrada de ar do meio ambiente. Então, por isso que a gente chama de curativo a vácuo, né? Então, vamos plantar um vácuo, é por causa disso que tem esse nome. Então, resumidamente, em 79, aí teve uma primeira descrição num artigo russo. Depois, em 92, na Alemanha, os ortopedistas colocaram numa fratura exposta para tratar. Foi preenchida, então, a perda de substância com uma espuma de álcool polivinílico. Depois, com o tempo, foi a transição para o poliuretano. Foram colocados tubos de drenagem conectados, embrulhados em um filme transparente. Muitos aí que fazem, não sendo comercial, aí o Tabavac, provavelmente fazem hoje com o que era feito aí em 92. Esses tubos eram conectados a um dispositivo de sucção e uma pressão negativa era aplicada. Então, ele fez uma forma eficiente aí, um dos primeiros curativos descritos. Em 97, então, foi feito num modelo animal e depois em pacientes com lesões ulcerativas lá nos Estados Unidos. Esses estudos mostraram um efeito positivo da pressão negativa no fluxo de sangue na ferida e no tecido ao redor, aumento da taxa de tecido de granulação e formação e redução da carga bacteriana. Em 2000, agora mais recente, virou aí praticamente o método padrão de tratamento de feridas, de forma estatística foi provada aí redução significativa no tamanho das lesões e o tempo para a cura das lesões. Em 89, usava-se aí, foi descrita a técnica de Scharringer-Jeter, que é quando a gente põe gás dentro da ferida, isso é possível. Em 2007 foi descrito aí gás com PHMB, então a gente pode também usar gás e nem sempre precisa pôr a espuma na ferida. Muito bem, acabado o histórico rapidinho, a gente vai então para o princípio funcional da pressão negativa. Então, o princípio dela está em levar o efeito da drenagem por sucção em toda a área de uma ferida usando um preenchimento com poros abertos, a espuma, a gás, né? Para evitar que o ar seja sugado do ambiente externo, a ferida e o preenchimento, então, são hermeticamente selados com um filme adesivo de poliuretano, que é permeável ao vapor da água, é transparente e é à prova de bactérias. Então, o dispositivo de conexão então aplicado sobre um pequeno orifício que foi feito no filme, e esse é conectado a uma fonte de vácuo por meio de um tubo. Os principais efeitos benéficos clinicamente significativos da pressão negativa na cicatrização de feridas e no tecido afetado, então, são resultantes da sucção aplicada que atua uniformemente em toda a superfície da ferida. Na lesão, então, a gente tem uma redução da área da ferida devido à pressão negativa atuando na espuma, junto às bordas da ferida, então a gente chama isso aí de retração da ferida, a contração da ferida. Há uma estimulação da formação do tecido de granulação em um ambiente otimamente úmido da ferida. Em várias situações, mesmo sobre um tecido hipotrófico, como tendões e ossos, a pressão negativa foi capaz de estimular a formação de tecido de granulação. Então, com essa afirmação, a gente pode dizer que a pressão negativa consegue cobrir um osso exposto. Então, nem sempre um osso exposto é sinônimo de amputação, é uma verdade inverídica.
A limpeza mecânica é eficaz e contínua da lesão, remoção de pequenos restos de tecido por sucção. A gente também tem redução bioquímica efetiva na concentração das proteases no fluido da lesão. Então, existem proteínas lá que não são adequadas para a cicatrização, então a pressão negativa consegue aspirar elas. Essas proteases costumam prejudicar a cicatrização da lesão nos primeiros dias. Essa remoção contínua e confiável do exudato da ferida e, consequentemente, menos trocas de curativos dentro de um sistema fechado ajuda bastante o paciente. Uma redução da pressão intersticial relacionada ao edema, então é um ponto fundamental aí do uso da pressão negativa, que é o controle do edema, a melhora da microcirculação, estimulação do fluxo sanguíneo e oxigenação. E, em relação ao manuseio do curativo, há um fechamento higiênico da lesão. Então, o curativo ele sela a ferida de forma à prova de bactérias. Então, o que isso leva? Criando esse muro, bactérias externas não podem entrar na lesão e as bactérias da própria ferida do paciente não se espalham. Isso é particularmente importante, então, no caso de contaminação por bactérias problemáticas, como os estáfilos, KPC, né? Então, acinetos. Então, dessa forma, reduz o risco de infecções cruzadas e desenvolvimento de resistência dentro do hospital. No manuseio, o curativo transparente permite, então, o monitoramento clínico contínuo da pele circundante através do filme com a qual a ferida foi selada. A técnica do curativo é inodora, é higiênica, evita vazamentos constantes através do curativo para as roupas e roupa de cama do paciente, que é algo bem desagradável para o paciente e sim causa constrangimento, e principalmente reduz demandas sobre a equipe de enfermagem. Então, o curativo fechado aí por 3, 5, 7 dias facilita muito aí o cuidado ao paciente, reduzindo então a troca de curativos necessários, o que reduz o tempo da enfermagem, principalmente pacientes com feridas que exudam muito. Há um conforto, então, para o paciente, ele fica com mobilização mais fácil e precoce, ele é um método curativo visualmente mais atraente devido à limpeza, condições de curativo sem exudato, mesmo durante a movimentação desse paciente. Então, seguindo aí no princípio funcional agora, vamos falar sobre a instilação. O que é a instilação? Eu coloquei essa imagem aí para a gente bem entender, assim, a instilação é você colocar um fluido, né, e ele voltar aí com alguma substância junto com ele. É uma modificação da pressão negativa convencional. A instilação, então, envolve a instilação retrógrada de uma substância antisséptica ou antibiótica na ferida selada, então ele entra e sai, e desde 96 já tem sido usado clinicamente. A instilação, ela permite, de forma controlada e constante, sem sobrecarregar o paciente ou a equipe de enfermagem. Então, usando unidades controladas por computador, como essa da figura aí, é possível controlar automaticamente a terapia de instilação. Nisso você consegue controlar a quantidade de fluido, a duração da instilação, o tempo para o qual a substância pode fazer efeito e a frequência da terapia, entre outras coisas. A instilação é realizada durante a pressão negativa convencional, né, mas ela instila, então, a solução desejada na espuma por meio do sistema de tubo exclusivo. Em seguida, após um tempo definido durante a qual a instilação é deixada para fazer efeito sem sucção, ela é removida, então, por sucção e volta aí à pressão negativa normal. Isso pode ser repetido quantas vezes quiser. Então, um exemplo aí que a gente pode configurar. Por 10 a 30 segundos, a gente coloca a instilação de soro, antisséptico ou antibiótico, o que você quer que fique na ferida. Aí você deixa lá 20 minutos, que é chamado de período de residência. Depende do tempo que a solução precisa para ser eficaz. E depois a gente usa aí um ciclo normal aí de pressão negativa de 2 a 3 horas, que é o período de sucção, né, que seria o convencional. Então, é bastante configurável a instilação e há evidência favorável nesse sentido. Agora, em relação à pressão negativa usada nas incisões cirúrgicas, né? Isso é uma coisa mais recente e muito interessante. Tradicionalmente, então, a gente viu já numa das aulas do nosso curso,
As incisões cirúrgicas são fechadas com intenção primária, com suturas, grampos, tecido adesivo, fita de papel ou uma combinação desses métodos. Recentemente, a terapia de pressão negativa tem sido usada imediatamente após a cirurgia em incisões fechadas, em uma variedade de ambientes clínicos para prevenir, então, infecções de sítio cirúrgico. Igual a gente vê aqui na foto, então, uma aspiração, aí uma pressão negativa é numa incisão abdominal. Essa terapia por pressão negativa em incisões, ela parece gerenciar a incisão cirúrgica por reduzir a tensão na linha de sutura. Ela diminui o edema, que o edema aí é fundamental em todas as terapias de pressão negativa. E ela ajuda a fornecer um selo hermético benéfico em prevenção de complicações da incisão, aí, como proteger de infecções de bactérias externas, por exemplo. Mas existem diferenças no mecanismo de ação aí na forma da terapia negativa para incisões ou na terapia convencional. Para incisões, então, as incisões têm que ser fechadas e ela causa redução da tensão lateral e de hematomas ou seromas, juntamente com uma aceleração da eliminação do edema tecidual. Não tem evidência para alteração da perfusão. A gente vai discutir mais para frente. A perfusão, algo muito importante da terapia de pressão negativa. A pressão negativa convencional, ela serve para feridas abertas e ela causa um estresse mecânico das bordas da ferida, que altera a perfusão tecidual, resultando em novos vasos e a formação de tecido de granulação. Tudo bem, agora vamos falar da bibliografia e da medicina baseada em evidências em relação à terapia da pressão negativa. A gente observa que a pressão negativa, 85% da literatura a respeito dela são série de casos ou relato de casos. Então, a maior parte aí é experiência pessoal. Quando se busca estudo clínico randomizado focado em análises primários usados para avaliar o benefício do paciente, como tempo para fechar a ferida, taxa de pega de enxerto, qualidade do enxerto, fechamento facial primário retardado, taxa de infecção de sítio cirúrgico, mortalidade, a gente encontra só 27 estudos. Essa busca aí foi feita em 2018, né? Pode ser que tenha aparecido mais no meio do caminho, mas é muito pouco estudo, se for pensar. Estudos prospectivos randomizados, eles são em cirurgia, eles são muito raros. Por exemplo, na cirurgia do trauma, só 3% das publicações são assim. E nesse contexto da pressão negativa, tem uma notável desproporção entre as revisões e a quantidade de estudos. Então, existem mais estudos em busca de evidências na literatura do que estudos que criam literatura, né? Então, a gente realmente tem pouca publicação nesse sentido. Aí, caso alguém tenha vontade de pesquisa, é um ramo, aí, uma área bem interessante, aí, carente de estudos de alto impacto. Então, vamos falar agora do tratamento com pressão negativa, né? Existem mais de 100 indicações aí identificadas para pressão negativa. Cirurgias viscerais, entéricas, fístulas linfocutâneas, abdômenes abertos, trauma, infecções de implantes, de prótese, cirurgia de coluna, queimados, cirurgia torácica. Dá para usar a pressão negativa não apenas na superfície do corpo para tratamento de feridas infectadas, mas também quando há condições problemáticas profundas na cavidade corporal, por exemplo, brônquios, trauma pancreático. Então, a gente tem muita indicação aí da pressão negativa já documentada. Também pode ser usado em idades extremas, como em bebezinhos, idosos, situações clinicamente difíceis, como risco de morte por sepse abdominal, situações de alto risco, como infecções de longa duração. É baseado em muita tecnologia, com assistência por computador. Os dispositivos atualmente são pequenos, são portáteis, tem as opções acionadas mecanicamente, assim como a pressão negativa combinada com estilação. Então, a gente tem aí muita gente que pode ser beneficiada aí com a pressão negativa. O objetivo do tratamento, né, o mecanismo de ação, a pressão negativa atua de maneiras diferentes para promover a cura das feridas. A ferida está sujeita à pressão de sucção, que é propagada através do preenchimento da ferida para o leito da ferida. Essa sucção, ela drena o exudato, aí, que é o mais óbvio, quando a gente põe a pressão negativa. E essa drenagem, ela cria uma força mecânica nas bordas da ferida, que resulta em uma perfusão tecidual alterada, novos vasos e a formação de tecido de granulação.
Os efeitos, então, da pressão negativa, eles podem ser resumidos assim. Eles isolam a ferida, então, da infecção externa, criam um ambiente úmido para a ferida, transmissão de pressão e remoção de exudato, e remoção do edema, aí um ponto crucial da pressão negativa, a redução do edema. Também faz uma tensão mecânica das bordas da ferida, altera a perfusão do sangue ao redor da ferida, a gente vai ver mais para frente que isso é muito importante. Criação de novos vasos e a formação de tecido de granulação. A pressão negativa isola a ferida e impede de estar infectada pelo ambiente externo. Aí eu repito isso muitas vezes, porque isso é um benefício muito grande. A pressão negativa também sela a ferida com um filme hermético, que criará um meio ambiente úmido para a ferida. Aí lembrando do time, o princípio time da ferida, então ajuda bastante aí nesse aspecto. Então, essa criação do ambiente úmido é vital na cicatrização de feridas, pois facilita o processo de revitalização. No entanto, uma ferida muito úmida, ela pode exudar e causar infecção e maceração, levando a dano à borda da ferida. Lembra que no time o CUE quer dizer borda, então é importante a borda. A remoção do exudato é importante para prevenir o acúmulo de tecido necrótico e descamações, que tendem a continuamente acumular nas feridas e alterar o ambiente bioquímico e celular. Então, também no time, o T, tecidos, ele faz debridamento. Em feridas fechadas, o líquido também pode aumentar o risco de abscesso. O acúmulo de tecido necrótico ou a descamação em uma ferida promove a colonização bacteriana e dificulta o reparo da ferida. E a pressão negativa equilibra todos esses efeitos, proporcionando um ambiente úmido para a ferida ao remover o excesso de fluido. Falando sobre edema agora, o edema é algo muito importante para ser controlado. Por quê? Porque ele causa aumento da pressão no tecido da ferida. Dessa forma, ele compromete o fluxo sanguíneo microvascular, reduz o fluxo de nutrientes e oxigênio na ferida. Dessa forma, ele reduz a resistência a infecções e inibe a cicatrização. Portanto, a fim de facilitar a cicatrização da ferida, é importante reduzir o edema tecidual. Então, a pressão negativa, ela causa compressão do tecido mais próximo à superfície da ferida, e isso ajuda a reduzir o edema tecidual intersticial. Muito provavelmente, edema e exudatos são reduzidos diretamente por meio da remoção mecânica do excesso de fluido e indiretamente através da microcirculação alterada. Então, nos efeitos mecânicos nas bordas da ferida, a pressão negativa estimula mecanicamente o leito da ferida e produz uma pressão de sucção nas bordas, que vão forçar a borda ao interior da ferida, o que leva à sua contração. Os efeitos mecânicos levam à remodelação tecidual, o que pode facilitar o fechamento da ferida. Também foi descoberto que o tecido da ferida e o material de enchimento interagem em um nível microscópico para microdeformar o tecido. Então, a microdeformação é quando a gente vai fazer a troca do curativo, a gente observa que tem tecido de granulação entrando dentro da espuma. Isso é uma das consequências da pressão negativa. Essas deformações, que é esse tecido entrando dentro da espuma, levam a uma série de reações bioquímicas e transcrições genéticas. O leito da ferida é puxado para os poros da espuma ou entre os fios da gaze, quando a gente usa gaze. Esses efeitos mecânicos afetam o citoesqueleto das células e iniciam uma cascata de reações biológicas que podem acelerar a formação de tecido de granulação e subsequente cicatrização de feridas. O estímulo mecânico no leito da ferida, que é exercido pela espuma sob sucção, é considerado como um efeito importante da pressão negativa. A deformação mecânica do tecido estimula a expressão de fatores e receptores de crescimento, e o alongamento das células endoteliais estimula a formação de vasos sanguíneos. Então, a gente observa aí na figura uma célula endotelial alongada. Então, isso daí induz a formação de novos vasos. O estresse mecânico também promove a produção de componentes da matriz celular, como colágeno, elastina, protoglicano, glicosaminoglicanos. Tivemos um estudo aí que esse estímulo foi tão importante que promoveu a produção de novos nervos. Importantíssimo isso. Pode ser importante controlar o estado de estresse e tensão no leito da ferida, a fim de controlar os efeitos da cicatrização de feridas sobre a pressão negativa.
continuando em relação aos efeitos nas bordas, por causa da arquitetura de preenchimento, uma coisa muito interessante é que valores de pressão positivos, eles podem aparecer na parede do poro, repousando sobre o tecido, e valores de pressão negativos na região dos poros reais ao mesmo tempo. Então, é algo muito interessante aí que acontece em forma microscópica, que a terapia de pressão negativa ela induz aumento da pressão e redução da pressão ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Células na região da parede do poro, então, são comprimidas e células ao redor, então, são esticadas. Então, a gente tem efeitos ao mesmo tempo acontecendo na espuma. E esses efeitos de alongamento, eles têm efeito proliferativos. Então, pelo fato da espuma ser microvasada aí, isso ajuda muito a estimular a proliferação de tecidos de granulação. Células individuais experimentam estímulos de alongamento de mais de 110% em alguns casos, enquanto outras células são substancialmente comprimidas. Então, ele estica e aperta as células, como se fosse uma pequena massagem no leito da ferida. A aplicação da sucção, então, ela resulta em um aumento médio na formação de novos tecidos de granulação de aproximadamente 60% a mais que controles. E só que, uma coisa interessante, após um aumento inicial na perfusão, o aumento do fluxo sanguíneo diminuiu permanentemente aos níveis da linha de base, ou mesmo abaixo dessa linha, após 10 minutos, atingindo um estado de hipoperfusão da ferida. Olha que coisa interessante. A gente acha que a pressão negativa aumenta o fluxo de sangue na ferida, mas isso não é o que acontece, simplesmente. Então, a gente levanta uma questão. O que acontece de fato? Diminuição ou aumento da perfusão do tecido da ferida durante o uso da pressão negativa? A melhoria da perfusão nutritiva devido à pressão negativa é mais provável que seja de um efeito antiedematoso indireto. Então, a ferida vai ser melhor perfundida pelo combate ao edema. À medida que o curativo exerce um efeito de mais ou menos pressão no tecido, dependendo da intensidade da sucção aplicada, o relatado aumento da perfusão pode simplesmente ser o resultado de uma hiperemia reativa. Então, apertou, tirou o sangue. Afrouxou, o sangue volta aí na hiperemia reativa. Foi observado aumento do calibre de capilares e do volume sanguíneo durante o uso da pressão negativa. Então, olha o exemplo de um estudo, né? O que a gente viu? Após colocar a pressão negativa no músculo e no subcutâneo, a gente tem uma área ao redor, imediatamente ao redor da espuma, de hipoperfusão. No músculo ela é menor e no subcutâneo ela é maior. Depois dessa área, a gente tem uma área de hiperperfusão, que é mais próxima no músculo e mais distante no subcutâneo. E após uma certa distância, uma perfusão normal, como se não tivesse nada acontecendo. E essa distância, ela varia conforme a pressão, essa distância de hipoperfusão. Se tiver a menos 50 no músculo, é meio centímetro. Se tiver a menos 200, é 1,4. E no subcutâneo, aí, que é onde a gente, disparado, a gente mais usa a pressão negativa, a menos 50 tem 1 centímetro ao redor da ferida de hipoperfusão. Então, o volume de hiperperfusão, ele aumenta sob a influência dos valores de pressão mais altos e depende do tecido que a gente está aplicando a pressão negativa. No tecido muscular, a área de tecido hiperperfundido é muito menor. Essa tabela aqui é muito importante quando a gente vai configurar o aparelho para decidir qual é a pressão que a gente vai usar no tecido. O que a gente está vendo no leito da ferida? Se é músculo ou subcutâneo. A explicação para esse achado é que pode ser que o tecido subcutâneo colapse mais facilmente durante a pressão negativa, o que resulta em uma grande zona de hipoperfusão próxima à lesão. Então, é possível que o estabelecimento dessas zonas de hipo e hiperperfusão possam ser vantajosas no processo de cicatrização das feridas. O aumento do fluxo sanguíneo pode levar à melhora do suprimento de oxigênio e nutrientes para o tecido, também com melhorar a penetração de antibióticos e a remoção de resíduos.
Eu sei que essa parte é bem longa, mas é interessante a gente entender o que acontece na perfusão. É porque o mecanismo por trás do aumento do fluxo de sangue próximo à ferida ainda não foi totalmente identificado. É uma especulação tudo isso, porque a pressão negativa causa uma força no tecido que abre os capilares, aumentando o fluxo. A redução do fluxo sanguíneo no leito da ferida ocorre em resposta à pressão negativa, comprimindo a superfície do tecido. Então, a gente tem aumento de fluxo e a gente tem redução de fluxo ao mesmo tempo. Quando a perfusão do tecido é reduzida, fatores angiogênicos são liberados para estimular a formação de novos vasos. Isso pode promover a formação de tecidos de granulação e cicatrização de feridas. Então, o fato de reduzir a quantidade de sangue estimula a formação, a produção de substâncias que induzem novos vasos. Mas, ao mesmo tempo, a pressão negativa aumenta a perfusão. Então, aproveita esses novos vasos para produzir novos tecidos de granulação. Então, vamos rever o que foi apresentado até aqui. A pressão negativa ela induz uma mudança no fluxo sanguíneo, que depende da pressão, a distância da borda da ferida e o tipo de tecido. Então, pode ser benéfico adaptar o nível de pressão usada de acordo com o tecido que você vai aplicar a pressão negativa. O nível de pressão mais alto aplicado durante a pressão negativa tem um efeito negativo no fluxo sanguíneo microcirculatório. Em tecidos moles, particularmente no subcutâneo, é possível que estados isquêmicos aconteçam. Então, aí que tem que tomar cuidado. Você colocou pressão negativa demais no subcutâneo, numa gordurinha à mostra, né, até a fáscia, numa pele escarificada, e isso daí pode acabar levando aí a uma situação de isquemia e a ferida aumentar em vez de diminuir. Angiogênese. O tecido de granulação é a combinação de pequenos vasos e tecido conjuntivo que se forma no leito da ferida. Ele fornece uma matriz rica em nutrientes, que permite que as células epidérmicas migrem sobre o leito da ferida. Foi demonstrado, então, concentrações maiores aí de um fator de crescimento vascular nas bordas da ferida durante o tratamento com a pressão negativa. Então, a pressão negativa induz aí a produção de fatores de crescimento. Isso daí ajuda muito no sentido da cicatrização. Só que a maior dúvida que a gente tem, tudo bem em relação à granulação, estimulação, mas e as bactérias, né? Você está fazendo um lugar fechado e, como eu disse mais no começo, esse lugar fechado, ele pode reter as bactérias dentro dele. Então, a pressão negativa, ela oferece, então, esse sistema fechado para cicatrização. O filme adesivo, ele fornece, então, a barreira contra a infecção do meio ambiente e ele reduz o efeito da carga bacteriana. Uma redução da taxa de infecção da ferida e o grau de carga bacteriana foi descrito, então, como ponto final secundário. Então, o principal é o exudato. De forma secundária, aí a gente tem a redução ou aumento da carga bacteriana. Por que eu falo aumento? Porque a gente teve um estudo que descobriu que a carga bacteriana ela permanece alta na espuma. Então, a espuma, ela contém bactérias, né? Então, a gente pensa, a gente veda a ferida com uma espuma com muitas bactérias. Então, a gente pensa, vai piorar a infecção. Mas isso não é uma verdade. A pressão negativa nem sempre, então, ela produz uma redução da carga bacteriana em feridas contaminadas, e é até possível que o aumento da contagem bacteriana irá se desenvolver para espécies individuais de bactérias. Mas esse grau de colonização da espuma, ela não está relacionada com o sucesso ou fracasso da pressão negativa. Feridas podem cicatrizar sem problemas, mesmo com contaminação bacteriana da espuma. Então, desse modo, surgiram outras questões, né? São várias questões. A carga bacteriana que permanece sobre a espuma realmente deve ser considerado um elemento crítico para a cicatrização das feridas? E trocas de curativos de pressão negativa mais frequentes teriam um efeito mais favorável no grau de eliminação bacteriana? O que é importante a gente lembrar? É importante realizar o debridamento adequado entre as trocas do curativo, para remover mecanicamente os micro-organismos. Então, não basta só tirar uma espuma e pôr a outra. É importante aí realmente realizar um debridamento. É sabido que a maioria das feridas contém biofilmes, a gente discutiu biofilmes
mais para trás, são difíceis de serem tratados se não forem debridados com frequência e como eles podem retornar ao status original em apenas 2 a 3 dias do último debridamento. Então, o biofilme aí é algo que pode obrigar uma troca mais precoce aí da espuma. E a gente vê também que estudos mostraram acúmulo de linfócitos ativados na espuma, o que a gente fica em dúvida se a espuma não é imunologicamente inerte, então ela induz aí uma resposta imunológica à presença da espuma. Só que o número de granulócitos na ferida ela vai reduzindo com o tempo, então a espuma não parece ter um efeito importante na inflamação de todo o corpo. Ela gera uma inflamação local e essa inflamação local se reduz com o tempo. Os efeitos positivos da pressão negativa também são atribuídos aos efeitos mecânicos, do estímulo mecânico relacionado ao vácuo na função celular, na síntese de proteínas e na expressão gênica, com resultante síntese de moléculas da matriz e proliferação celular. Deve ser observado também que não há dados disponíveis atualmente sugerindo que feridas com alta concentração de citocinas no exudato da ferida tenham uma cura mais favorável. Mas a pressão negativa aí, ela altera a ferida em nível de genética, né? Então, ela induz aí a produção de novos componentes da matriz. Então, a pressão negativa, então, induz a produção de fatores proangiogênicos e promove a formação de tecido de granulação e cura. Para finalizar essa parte inicial, em relação à concentração de antibióticos, né? A gente dá aí para o paciente um Kefazol e a gente fica pensando, será que a pressão negativa vai aspirar o antibiótico que chega no leito da ferida? O que se viu foi que a pressão negativa não impactou estatisticamente nas concentrações da cefazolina nos tecidos quando comparados com a terapia com bandagem não aderente convencional. Então, o fato de você usar um antibiótico como o Kefazol, a sua pressão negativa ela não vai interferir no efeito dele no combate à infecção. Muito bem. Então, aqui eu vou terminar a primeira parte dessa aula. Vamos começar a segunda parte daqui a pouquinho.